Eu acho assim, no futuro, no curto prazo, e aí talvez a gente até pode falar um pouco também sobre se o nosso ecossistema vai nos permitir, né, seguindo esse médio e longo prazo. Eu acho que vão surgir novas alternativas. Por exemplo, se eu pudesse ter uma empresa hoje minha em algum nicho, uma coisa que eu quis ver no mundo, fomentar. Então eu tenho, por exemplo, um primo que tem uma cooperativa que faz reciclagem. Existem modelos novos no capitalismo que estão sendo testados, que é o modelo, por exemplo, quase que a cooperativa digital, com a tokenização. Então, imagina que eu faço uma empresa que a cada 20 anos eu distribuo 100% dela para meus funcionários, em cotas. Então, assim, é como se a empresa vai manter para sempre vivendo, mas sempre eu construí, deixei um tempo que é a parte onde eu vou ter uma aposentadoria por ter construído 20 anos isso, e durante os próximos 20 anos as cotas vão ser distribuídas para outros funcionários que vão participar. Eu vejo isso sendo podendo acontecer hoje. Antigamente era impossível. E eu acho que talvez enquanto a gente vai ficando brigando entre o capitalismo e o socialismo e o comunismo, eu acho que vão surgir alternativas meio malucas assim nesse nível, sabe? Eu espero que aconteça. No Rio Grande do Sul, o cooperativismo é muito forte. Eu particularmente acho muito bacana, porque dentro da lógica capitalista, a lógica do cooperativismo, ela me interessa. Porque, é como você falou, você vai distribuir entre os trabalhadores, que no final das contas é o que a gente quer. A gente quer que o trabalhador fique com o produto do seu trabalho. Qual o problema do cooperativismo? Que ele tem um limite, que é o limite da lógica do capital. E aí, eu vou abrir o gancho aqui para a Bebel também me ajudar. Qual é o problema da lógica do capital? É a lógica da realização. Então, veja, quando a gente vai falar de dados macroeconômicos, a gente vai falar de PIB, a gente vai falar de produção, tem uma regra que ela é insuperável no capital, que é todas as empresas que existem, seja de uma padariazinha a uma mega fábrica, trabalha para amanhã ter mais lucro do que hoje. Isso significa amanhã vender mais mercadoria do que hoje, que significa amanhã consumir mais recursos naturais, mais energia do que hoje. E não dá para fugir disso. Não dá. Toda a economia capitalista, ela trabalha para isso. E isso está chegando num ponto que é o limite do cooperativismo. A cooperativa eu acho muito legal. Só que a cooperativa, ela não pode escapar dessa lógica. Porque se ela não se inserir nessa lógica do capital, ela é engolida pelas outras empresas que não são cooperativas. Então ela também vai ter que ser competitiva, ela também vai ter que aumentar a produtividade, ela também vai ter que... E isso esbarra entre uma série de outras coisas, guerras, desigualdade, fome, miséria, no esgotamento das nossas condições de viver no planeta. A gente está criando condições para uma nova extinção em massa, que por um acaso é a nossa. Basicamente. Amei que ele deu uma risadinha. Mas não podemos depois. mais parar, porque não dá, ninguém capitalista quer ficar para trás. Mas é Comenta, Bebel. exatamente por isso que eu tinha falado antes. Eu tinha perguntado se o Brasil está disposto a fechar suas termoelétricas. Nenhum país está fechando suas termoelétricas. Então, falar em transição energética é uma grande palhaçada, porque, na verdade, a gente está expandindo. E, assim, não vou dizer que isso é inútil. A gente vai precisar disso com ou sem capitalismo. A gente precisa de energias renováveis, a gente precisa de alternativas. Mas se a gente só pode expandir e a questão energética é fundamental para a gente expandir, a gente não vai fechar, a gente não vai transicionar nada, a gente só está ampliando, diversificando. O que a gente quer, por exemplo? Agora circulou ontem ou ontem na internet... produtores argentinos descartando tangerinas, assim. Muita gente ficou... veja, isso é uma realidade que só pode existir no capitalismo. É lógico. Porque tudo é produzido para atender a demanda do capital. Então, a questão ambiental, para nós, ela é muito cara, e eu acho que é uma bandeira bacana, que embora a classe trabalhadora mais proletarizada não se identifique muito, a pequena burguesia, a classe média se identifica bastante, que é aquela ideia de esgotamento dos nossos recursos naturais. O capitalismo trabalha para aumentar o lucro. Então, vai aumentar a exploração. Se a gente substituir essa lógica do lucro por uma lógica da eficiência que você estava falando, a gente não precisa aumentar a produção para sempre, ad infinito. Exato. Sabe? Hoje, nós já teríamos tecnologia e produção para ninguém passar fome, para ninguém não ter onde morar. Né? Nós já teríamos como fazer isso. Isso só não existe, por quê? Porque as coisas não são construídas para atender demandas, e sim para produzir lucro. Então, eu entendo que nós só vamos conseguir falar em sustentabilidade de verdade quando a gente superar essa lógica.
Total. Deixa eu pegar um gancho aí, agora entrando um pouco na linha agro também, aproveitando a Bebel, porque a gente está falando também em bioeconomia. E aí eu falei assim, nossa, que interessante, né? Porque estavam usando algumas técnicas em diversas plantações, usam ali já coisas antigas, conhecimento até antigo, né? Que não eram praticados em detrimento de usar agrodefensivos, agrotóxico, agrotóxico, né? E aí começaram essas novas práticas, mas as novas práticas não são por conta da questão ambiental. Às vezes é muito mais pela lógica do lucro mesmo, né? É mais barato. Como você tem visto isso? Você tem alguma coisa que meio que é tão maluco o capitalismo que ele consegue dar um loop e fazer alguma coisa boa? Eu falou de agro, já começa a me coçar. Essa coisa da bioeconomia é uma das coisas que foi me dando uns gatilhos quando eu ainda trabalhava em empresa, foi me dando um negócio. Porque tem soluções incríveis, tem coisas muito legais, só que aí aquilo... aquele cara... Como é que era o nome daquele cara da BlackRock? Lenny... Larry Fink? Esse, ele mesmo. Ele deu uma entrevista... Ele já falou várias vezes em entrevistas, mas ele deu uma entrevista que não faz muito tempo falando sobre como o índice ESG... porque tem, né, os índices lá nas coisas de investimento na Bolsa. O índice ESG, ele faz porque ele é capitalista e quer lucrar. Todo o resto é secundário, né? Todo o resto é secundário. O cara falou isso na lata, assim, pá! Que é uma das coisas que frustra a gente. Mas ele é lucrativo por quê? Porque os hábitos dos consumidores... Porque querem um selo? o Elon Musk, por exemplo, por mais desprezível que ele seja enquanto pessoa, ele tem todo um discurso ecoeficiente de telhas solares, dessas coisas. Se ele quer pôr dinheiro dele, ele pode vestir isso numa roupagem de que ele está investindo em negócios sustentáveis. Aliás, a Petrobras, por exemplo, investe em energia renovável e coisas assim. Sim. E dá para vestir uma roupagem bonitinha, seguindo ali dentro dos índices ESG, e na verdade não está fazendo nada efetivamente ou muito pouco. Fora que é mais um índice que ajuda a você elevar uma barreira de monopólio. Porque como é que você começa... E vários negócios no mundo hoje ainda começam na garagem. Começam na iniciativa de dois amigos querendo fazer um sonho, né? Como é que você vai enfrentar o mercado se o mercado assim, mas você não usa... Né? E começou, né? Toda o ESG que as empresas grandes têm os controles, a eficiência para fazer. Quem começou primeiro, ele chega lá e ele põe ali a barreira. Você vai pondo mais barreiras para entrada. Ontem mesmo eu estava pensando sobre quantas marcas de cosméticos que 2 anos atrás eu comprava, antes de eu ir morar lá, né? De fazer uma mestrado e tal. Eu comprava marcas veganas, tal, várias pequenininhas. Não sobrou uma, gente. Não sobrou uma. A última que eu vi que eu comprava batom fechou semana passada. Mas o que? Foram compradas? Umas foram compradas, outras só fecharam, falaram vai acabar. Não tem como fazer. Não tem o que fazer, porque é sempre assim. É uma mulher que começou a curtir beleza natural, ela começa a fazer, e aí ela escolhe os fornecedores, e fornecedor responsável, vegano, não sei o que, é caro. Aí ela vai, ela banca, não sei o que, vai decolar, até parece que decolou, do nada não decolou mais. Aí vem uma gigante que produz um monte de shampoo, lança uma linha enorme, produz maquiagem, não sei o que, bota um selo vegano, mesmo vendendo na China, testando em animal, não sei o que, e pronto, acabou.